Meus irmãos, nós vivemos num mundo marcado pela imperfeição. E talvez por causa disso, muitas vezes, nós nos pegamos em nossa vida buscando por uma vida ideal. Nós queremos um emprego ideal, um emprego perfeito. Nós queremos uma casa perfeita, uma casa que não dê trabalho, uma casa que não precise fazer conserto. Nós buscamos um sistema político que seja ideal, um sistema político que seja perfeito, aonde existam políticos que não sejam corruptos, que se preocupem unicamente com o povo, em vez de se preocupar consigo mesmo. Nós queremos muitas vezes um carro ideal, aquele que não dá problema e, de preferência, funcione à base de alguma coisa mais barata do que o combustível que a gente está comprando. Nós queremos muitas vezes um casamento ideal. Nós queremos e estamos na expectativa, muitas vezes, de casarmos e termos o casamento dos filmes. E aí, meus irmãos, para acabar o encanto, quero só lembrar aqueles que não casaram ainda, não perca tempo procurando um casamento ideal, porque você vai perder muito tempo na vida e não vai encontrar, porque casamento ideal não existe. Nós procuramos muitas vezes uma igreja ideal, uma igreja que seja perfeita. E aqui eu posso lembrar de um conselho que foi dado certa vez por um irmão já bem antigo lá na igreja, que ele dizia assim: olha, cuidado, você que está procurando uma igreja perfeita, cuidado, porque Deus pode te colocar numa igreja perfeita, certo? E aí, se você não entendeu, Deus pode te levar para a glória, porque só lá é que está uma igreja perfeita, certo? Então, nós buscamos muitas vezes uma vida ideal. E logo nós descobrimos que a vida ideal é impossível para nós alcançarmos enquanto nós estivermos neste mundo marcado pela imperfeição. É fato que nós devemos buscar ser melhores a cada dia. Mas enquanto nós vivermos neste mundo, o ideal, a perfeição, será um alvo que nós nunca iremos alcançar. Mas, enquanto nesta vida marcada pela imperfeição, nós poderemos então desfrutar do pastoreio de um pastor perfeito. Apesar de muitas coisas na nossa vida ser imperfeita, Deus nos concede a graça de sermos pastoreados por um pastor que é perfeito. No mundo de imperfeições, as ovelhas de Jesus podem ser pastoreadas pelo pastor perfeito. Dando continuidade às exposições no Evangelho de João, eu quero convidar os irmãos para fazermos juntos a leitura de João capítulo 10, verso de número 11 até o verso de número 21. E quero convidar aqueles que podem a ficarem de pé, para que juntos possamos fazer esta leitura localizada no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 10, versículo de número 11 até o versículo de número 21. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e fogem. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas
não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te por esta noite que o Senhor nos dá, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos meditar na tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, abrindo o nosso entendimento, trazendo a iluminação do teu Espírito Santo e tirando as distrações do nosso coração, para que o mesmo possa estar pronto com uma terra preparada para a semeadura nesta noite. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus, porque se o Senhor não agir, esse momento não passará de mais um ajuntamento, e nós precisamos que o Senhor faça mais do que isso por nós nesta noite. Então nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós temos visto até aqui, e eu acredito que isto deve ser algo que já deve estar marcado no coração dos irmãos, que o Evangelho de João tem um propósito bem estabelecido. João escreve para demonstrar para os seus leitores que Jesus é o Cristo, e que uma vez que Jesus é o Cristo, estes leitores deveriam ter uma atitude correta em relação a Jesus, que é crer nele, para que possa ter então a vida eterna. Para alcançar este propósito, João faz uma seleção de alguns discursos de Jesus, João faz uma seleção de alguns sinais de Jesus, que no caso de João são 7 sinais, que estão compostos dentro daquilo que nós chamamos dos livros dos sinais, que se completa no capítulo 11, e João faz o uso de algumas expressões. Nós percebemos que este texto, ele é consequência de um acontecimento ou de um sinal que acontece no capítulo 9, quando ali Jesus cura um cego de nascença. Uma vez curado, esse cego, então, agora que está enxergando, ele chega para os seus vizinhos, ele pergunta quem foi que fez aquilo dali, ele diz: olha, eu só sei que o nome dele é Jesus, e ele passou alguma coisa nos meus olhos, mandou eu ir me lavar no tanque de Siloé, eu fui, lavei e voltei vendo. Não satisfeito com a explicação daquele homem, aquelas pessoas o conduzem até as autoridades religiosas, para que elas dessem uma interpretação oficial do que estava acontecendo ali. Ao chegar ali, nós encontramos as autoridades religiosas pressionando aquele homem, chegando ao ponto de chamar os seus pais, pressionando os seus pais, para de alguma forma incriminar aquele que havia curado o cego. Novamente, este homem, ele resiste à pressão, ele se mantém firme, declarando que este homem vem de Deus, porque se ele não viesse de Deus, ele não tinha conseguido fazer isto, até que então ele se encontra agora com Jesus, depois que ele voltou a enxergar. E é encontrando-se com Jesus que ele então confessa crer no Filho do Homem. E esse diálogo acontece então na presença dessas autoridades que questionam Jesus. Será que nós também somos cegos? Será que nós também temos pecados? Por que que eles não entendem o que Jesus faz? Por que que eles não entendem o que Jesus diz? E por isso João começa então a registrar a explicação de Jesus, o porquê que eles não entendem o que Jesus está dizendo. O porquê que as autoridades religiosas não creem em Jesus.
O porquê que as pessoas escutam o que Jesus está dizendo, vê os sinais que Jesus está fazendo, mas eles continuam sem crer. E a resposta de Jesus para este fato é que estas pessoas não fazem parte das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas eu chamo, elas me atendem e elas me seguem. Essa primeira explicação é dada por Jesus no capítulo 10, verso de 1 a 6, e é seguida de duas figuras que é utilizada por João e que tem em comum a expressão eu sou. Nós vimos na semana passada que Jesus é a porta que dá então a satisfação, Jesus é a porta que dá a segurança, Jesus é a porta que dá a salvação. Mas esta segurança, essa satisfação e essa salvação só é possível para aqueles que passam pela porta, para aqueles que creem em Jesus. E agora, meus irmãos, dando continuidade ou expandindo então essa explicação, João nos mostra que Jesus é o bom pastor. E por isso, nós começamos afirmando que no mundo de imperfeições, as ovelhas de Jesus podem ser pastoreadas pelo pastor perfeito. A ideia de pastor perfeito advém dessa expressão que nós temos no capítulo 11, quando o texto diz que eu sou o bom pastor. Quando João ou Jesus se identifica como sendo o bom pastor, ele não está utilizando essa expressão apenas no sentido adjetival. Mas Jesus, esta mesma palavra aqui, ela pode ser traduzida como o pastor que é ideal. Eu sou o pastor ideal. Eu sou o pastor perfeito. Seria essa a condição. Observe, meus irmãos, que diante disso, neste mundo em que nós lidamos com tantas imperfeições, imperfeições em nossas vidas, imperfeições na vida dos nossos irmãos, imperfeições no mundo, imperfeições em todas as nossas direções, nós somos lembrados que no mundo marcado pela imperfeição, as ovelhas de Jesus podem ser pastoreadas pelo pastor perfeito. E aí, meus irmãos, eu quero destacar algumas verdades advindas desta verdade central. E a primeira delas está aí no verso de número 11. Aqui nós percebemos que Jesus é o pastor perfeito que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É bem interessante nós percebermos que Jesus dá a vida pelas ovelhas por causa de uma necessidade das suas ovelhas. De acordo com Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. De acordo com Romanos, capítulo 3, a partir do verso 10, diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. De modo que todos nós, antes de sermos chamados pelo bom pastor, nós vivíamos alheio a Deus, nós vivíamos distantes de Deus, nós não queríamos Deus. Nós chegamos aqui hoje, nós estamos aqui hoje servindo ao Senhor, não foi porque nós quisemos, porque na verdade, como disse certo escritor, na salvação, realmente tem um papel do homem e o papel de Deus. O papel do homem é correr o quanto ele pode para o quanto mais distante possível de Deus. E o papel de Deus é segurá-lo, prendê-lo e laçá-lo com as suas cordas de amor. De modo, meus irmãos, que se nós estamos aqui hoje, é porque o nosso pastor perfeito decidiu então entregar a sua vida, dar a sua vida por causa do meu pecado e por causa dos seus pecados. Esse pastor perfeito, ele dá a vida pelas ovelhas, porque somente ele é capaz de fazer isso. Não havia outra pessoa, por melhor que fosse, por maiores condições que tivesse, capaz de dar a vida pelas ovelhas. E note, nós temos a figura do pastor na pessoa de Davi. No Antigo Testamento, talvez, pensando na figura de pastor, o melhor pastor que nós temos é Davi. Ele é aquela pessoa que quando via então um animal feroz sobre as ovelhas, ele ia de encontro,
ele lutava com as ovelhas, ele lutava com um animal feroz pelas ovelhas, para preservar as ovelhas. Mas Davi, apesar de ser um bom pastor, Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, não é capaz, não é suficiente para dar a sua vida em favor das ovelhas de Jesus. Somente Jesus é suficiente para isso. E somente Jesus é suficiente para isso porque somente Jesus é Deus. Somente Jesus tem a capacidade de pagar o preço do nosso pecado de modo eterno. Porque por mais que um pastor humano tivesse condições, vivesse uma vida perfeita, mas se ele morresse, ele conseguiria então apenas a sua vida e pelo tempo que ele existisse. Mas quando chegasse a eternidade, tendo em vista que todo o pecado que nós cometemos contra Deus perdura, tem valor eterno, porque nós pecamos contra um ser que é eterno. Uma vez que nós pecamos contra um ser que é eterno, e esse pecado tem uma validade eterna, somente um ser eterno é suficiente para pagar o preço de um pecado que tem um valor eterno. E essa pessoa é o bom pastor. Esta pessoa é o pastor perfeito. Somente ele é suficiente, é capaz de fazer isto. Note que a palavra de Deus também nos diz que ele dá a sua vida de modo voluntário. O verso 18 diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus não é coagido, Jesus não é obrigado a dar a sua vida por mim e por você. Jesus não tem nenhuma obrigação de salvar a nossa vida do inferno, da eternidade sem Deus. Ele vem de modo voluntário. Ele não chega ninguém para ele e diz: olha, você vai ter que ir, porque Deus criou, né, o mundo, Deus criou o mundo lá, colocou tudo perfeito, então Deus permitiu que Adão pecasse, então você fez a besteira, agora você vai lá e resolve. Não tem essa ideia. Jesus não estava no campo de obrigação, de dever de Jesus, de vir a este mundo para salvar a nossa vida. Ele faz isso de modo voluntário. Mas observe, meus irmãos, que a palavra do Senhor também nos diz, aqui no verso 18, o verso 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A expressão dar a vida pelas ovelhas é uma expressão bem interessante, porque aponta para algo que é feito com sacrifício. Dando a vida de modo sacrificial. Mas o que é interessante nessa expressão é que qual é a garantia da segurança das ovelhas? É que o seu pastor estivesse vivo. Se o pastor morresse, logo quem era que ia cuidar das ovelhas? Quem era que ia proteger as ovelhas? Quem era que ia dar satisfação? Quem era que ia salvar? Quem é que ia dar segurança às ovelhas? Não tinha. Mas o pastor perfeito, ele é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas, e ao dar a sua vida pelas ovelhas, garantir a satisfação, garantir a segurança, garantir a salvação destas ovelhas. Observem, meus irmãos, que o pastor perfeito, que Jesus é o pastor perfeito que dá a vida pelas ovelhas. E ele faz isso por causa do pecado, ele faz isso porque é capaz de fazer, ele faz isso de modo voluntário e sacrificial. Mas podemos perceber ainda que Jesus é o pastor perfeito que protege as suas ovelhas. O verso de número 12 diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebenta e despeça. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. É interessante notar, meus irmãos, que Jesus já tem falado de pessoas, de inimigos da ovelha. Jesus já tem falado de estranhos que querem conquistar o coração das ovelhas. E agora ele se coloca em contraste com um pastor que é mercenário. E aqui nós precisamos lembrar que no contexto do Novo Testamento, você tinha o dono das ovelhas, e ele então contratava pastores para cuidar das ovelhas. E o que é que acontecia quando alguns desses pastores que eram contratados, que não era o dono das ovelhas, via chegar um animal feroz? Ele pegava e corria, ele pegava e abandonava, porque ele não ia arriscar a vida dele por causa de uma ovelha que nem dele era. Então ele simplesmente ficava lá para garantir o seu dinheiro por um interesse próprio. E Jesus está fazendo um contraste por isso. Enquanto ele, como sendo o pastor perfeito, ele dá a vida pelas ovelhas,
o mercenário, que não é pastor, que está ali por um interesse pessoal, pelo interesse egoísta, ele vê chegar o lobo, ele vê chegar o perigo, e ele então foge, ele não dá proteção. Jesus é o bom pastor, Jesus é o pastor perfeito, que protege as suas ovelhas de estranhos. Mas Jesus, nós já vimos, é o pastor perfeito que protege as suas ovelhas de ladrões, como nós vimos a parágrafos acima do capítulo 10, que querem trazer prejuízo para as ovelhas. Agora veja que Jesus protege de mercenários que só visam o lucro que suas ovelhas podem dar. Observe que em tudo aqui existem perigos que são reais. Existem situações que nós vivenciamos. Como ovelhas de Cristo, nós estamos expostos a estranhos que querem conquistar o nosso coração. É uma ideia que aparece muitas vezes nas internets da vida, que chega no coração do adolescente e toma o coração do adolescente e muda ele dentro de casa. E o menino parece que de um dia para a noite mudou, virou a cabeça, porque se deixou levar pela fala do estranho. É muitas vezes, meus irmãos, aqueles amigos que nós temos, que influenciam, que acabam nos levando por caminhos que no final dão prejuízo, que acabam sendo no final trazendo prejuízo para as nossas vidas, que acabam muitas vezes roubando a nossa alegria, roubando a nossa esperança, roubando o nosso futuro. São muitas vezes os mercenários que chegam perto de nós com interesses egoístas, que querem apenas se beneficiar de nós, que não estão interessados no nosso bem-estar, mas que estão apenas trabalhando para lucrar de alguma forma com as nossas vidas. O que nós somos lembrados é que o pastor perfeito, ele protege as suas ovelhas de tudo isso. De modo que se existe uma ovelha que se deixa levar pelo estranho, se existe uma ovelha que se deixa levar pelos ladrões, que se deixa influenciar pelos mercenários, logo esta ovelha não faz parte do aprisco de Cristo, porque as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Ele fala, elas conhecem e elas o seguem. Jesus é o pastor perfeito que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o pastor perfeito que protege as suas ovelhas. Mas Jesus também é o pastor perfeito que se relaciona com as suas ovelhas. O verso de número 14, nós temos novamente Jesus repetindo a fórmula do verso 11, quando ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Note, meus irmãos, que este Jesus é o bom pastor, é o pastor perfeito que se relaciona com as suas ovelhas. E este relacionamento envolve conhecimento. Diz o texto que o Senhor Jesus diz, conheço as minhas ovelhas. E essa palavra conheço é uma palavra muito interessante. Eu posso citar, por exemplo, 2 usos dela que nós temos nas Escrituras, para demonstrar que a ideia de conhecer aqui não é só tipo, eu conheço você, eu conheço Mateus, não é só isso, né? Porque você pode considerar que conhecer, você pode conhecer de várias formas, né? Eu posso dizer, eu conheço o presidente da República, mas ao mesmo tempo dizer, não conheço tão bem assim, certo? Mas o ponto aqui é que essa expressão conhecer, dessa expressão conhecer, eu quero destacar pelo menos 2 aspectos. Primeiro, você tem o aspecto do amor. Essa palavra conhecer é utilizada para demonstrar o amor neste relacionamento. Amós capítulo 3, que é um texto, que é um livro que nós já meditamos aqui algumas vezes na igreja, no capítulo 3, no verso de número 2, a palavra do Senhor diz assim, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu conheci, portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. A ideia de conhecer aí é uma ideia de um amor eletivo. Deus então diz, de todas as famílias da terra, vocês, foi a família que eu escolhi amar.
que eu decidi eleger para amar, para ter um amor eletivo. Mas a ideia de conhecer também surge novamente no Novo Testamento, no outro contexto, localizado em Mateus capítulo de número 1, verso 25, quando ali a palavra do Senhor diz, porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome José. Em outras traduções, porém, José não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz ao seu filho, a quem pôs o nome Jesus. Conhecer aqui já aponta não para um relacionamento de amor entre duas pessoas, mas aponta para a intimidade entre duas pessoas. De modo, meus irmãos, de que este relacionamento entre Jesus e as suas ovelhas envolve amor por parte de Jesus para com as ovelhas, mas envolve também conhecimento e intimidade de Jesus para as suas ovelhas. De modo que Jesus conhece todas as suas ovelhas. Jesus sabe o nome de cada uma das suas ovelhas. Não existe a possibilidade de ter uma ovelha escondida entre o rebanho que Jesus não conheça ele, que Jesus não saiba os seus pensamentos, que Jesus não saiba as suas lutas, que Jesus não saiba as suas dores, que Jesus não saiba as suas motivações de estarem ali. Jesus, ele conhece e ele chama cada ovelha pelo seu nome. Nós já temos visto no capítulo 10. Observe que este relacionamento que envolve amor, envolve também reciprocidade. Verso de número 14, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Note que é uma intimidade que é mão dupla, entende? Então, eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem está lá no aprisco e quem é as minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas também me conhecem. De modo que pode passar lá perto do aprisco o estranho chamando. De modo que pode passar lá perto do aprisco alguém dizendo, olha, eu sou o pastor, vamos ali comigo. Mas as minhas ovelhas não vão ouvir. As minhas ovelhas não vão seguir. Por quê? Porque elas me conhecem. Elas sabem quem eu sou. Elas conhecem a minha voz. E elas jamais seguirão o estranho. Observe, meus irmãos, que este relacionamento que envolve conhecimento, que envolve reciprocidade, é um relacionamento que envolve segurança. Verso de número 16 até o verso 18. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Meus irmãos, observe que esta segurança no relacionamento do pastor perfeito com as suas ovelhas está fundamentada no relacionamento entre Jesus e o Pai. Veja o que a palavra de Deus diz aí no verso de número 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Da mesma forma, como eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim, eu também conheço o Pai e Ele me conhece. De modo que o meu relacionamento com as ovelhas está fundamentado, tem como base um relacionamento que é superior, envolvendo o pai e o filho. Note o tamanho da segurança que nós temos aqui. Jesus não está dizendo, a segurança do meu relacionamento está no fato da minha ovelha. Se ela quiser continuar querendo se relacionar comigo, beleza. O relacionamento da minha ovelha comigo está fundamentado no fato dela fazer boas obras. Se ela fizer boas obras, então, ótimo, a gente segue com o relacionamento firme. Não. Mas o relacionamento envolvendo o pastor perfeito com suas ovelhas está fundamentado, está baseado no seu relacionamento com o seu pai, que é um relacionamento superior. A segurança está fundamentada também no amor sacrificial do pastor pela ovelha. Diz a palavra do Senhor, no verso ainda 15, e dou a minha vida pelas ovelhas. A segurança não está fundamentada no que eu posso fazer, mas no que Jesus já fez por mim.
Perceba como isso vai de encontro muitas vezes aos nossos anseios. Porque nós queremos muitas vezes seguir Jesus baseado naquilo que nós podemos fazer para Jesus. E não é assim. Porque o relacionamento e a segurança proposta por Jesus depende, está fundamentado do amor sacrificial. Está fundamentado também no fato de Jesus conhecer todas as suas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Jesus sabe que as suas ovelhas não são só, e quando ele está falando de aprisco aqui, ele está se referindo ao povo de Israel, e ele está dizendo, olha, as minhas ovelhas não são só do aprisco. Eu acabo de salvar um que estava cego. E ainda tem outras ovelhas. E Jesus conhece as suas ovelhas. Ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A obra redentora vai muito mais além desse grupinho aqui que vocês estão vendo. Ainda tem outras pessoas, e graças a Deus por isso. Porque entre essas outras pessoas que não estavam no aprisco naquela época, está eu e você, e tantos outros que Jesus resolveu então chamar e buscar para salvar. O texto continua dizendo que esta segurança está fundamentada no fato de Jesus buscar as suas ovelhas. Não é só que ele conhece essas ovelhas, mas ele vai buscar, ele vai atrás. Diz o texto, quando a palavra do Senhor diz, preciso trazer também estas. E a ideia de precisar trazer aqui, meus irmãos, é necessário que eu faça isso. É preciso que eu faça isso. Tem que ser assim. Então agora, Jesus não está só entregando a sua vida pelas ovelhas. Ele não está só tendo conhecimento de que existem outras ovelhas, mas ele diz, eu vou atrás delas. Pessoalmente, como pastor perfeito que eu sou, eu vou atrás de cada uma delas. E o texto diz que esta segurança está fundamentada no fato das ovelhas ouvirem a voz de Jesus. O texto continua ainda dizendo, no verso 16, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Note, meus irmãos, note que nós temos aqui a ideia de que Jesus vai buscar as suas ovelhas, de que Jesus morreu por estas ovelhas, e de que essas ovelhas, quando ouvirem a voz de Jesus, elas vão atender, porque elas vão reconhecer, esse é o meu pastor. No dia em que eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, nós não entregamos naquele dia, tem várias explicações para isso, mas para que naquele dia nós pudéssemos entregar a nossa vida a Cristo, o próprio Senhor, por meio do seu Espírito Santo, já trabalhava em nossos corações, para que quando nós ouvíssemos a voz então do pastor, nós pudéssemos então dar ouvidos e entender, é uma voz que eu preciso considerar, é uma voz que eu preciso dar atenção, é uma voz que vai então completar a minha vida. Doutra feita, se nós ouvimos a voz de Jesus e nós não reconhecemos como sendo a voz do pastor perfeito, se nós não atendemos, e ouvir aqui é ouvir no sentido de obedecer, se nós ouvimos a voz desse pastor, e se nós não obedecemos, não seguimos, não atendemos a voz desse pastor, então isso significa que eu não sou ovelha do aprisco de Jesus. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. A igreja do Senhor, meus irmãos, está em construção. E nós devemos lembrar disso. E neste aspecto, você que já teve construção na sua casa, você deve lembrar que é uma coisa que incomoda. Tem poeira. As coisas ficam fora do local. E é um trabalho. Mas você está trabalhando na sua casa. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que a igreja é a casa de Deus. Quando escreve a
Éfeso, no capítulo de número 4, ele diz que Deus concede pastores, evangelistas, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, até que eles cheguem à medida da estatura de Cristo. A igreja de Cristo está sendo aperfeiçoada, e neste aperfeiçoamento, outras ovelhas, que também ouvirão a voz de Cristo, que também serão do aprisco de Cristo, vão ouvir a voz, e vão chegar para fazer parte deste aprisco, para fazer parte deste aprisco do pastor perfeito. Esse relacionamento que envolve conhecimento, que envolve segurança, é um relacionamento que envolve amar de modo espontâneo. Verso de número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Esse é um dos textos, meus irmãos, que mais me chama a atenção. Porque aqui Jesus nos ensina que a verdadeira liberdade é nós obedecermos a Deus. No mundo em que clama por liberdade, Jesus diz, olha, eu amo o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Isso de modo espontâneo. Todo amor é gostoso de ser provado. Mas o amor que é espontâneo, ele sobressai sobre todos os outros. Você imagine o seu filho, que acorda de manhã e diz, hoje, mamãe, a senhora não precisa fazer o café, eu vou fazer para a senhora. Ah, tem que lavar o carro, papai. Hoje, o senhor não precisa se preocupar para lavar o carro. Pode deixar que eu lavo para o senhor. Isso sem o pai pedir, sem o pai mandar. Simplesmente por uma ação espontânea de amor, ele decidiu demonstrar esse amor de forma espontânea para o pai. E como isso, irmãos, nos deixa maravilhados e nos deixa satisfeitos. É o filho que, sem você pedir, ele chega para uma atitude de carinho e diz, papai, eu te amo. Mas perceba que quando nós pensamos no pastor perfeito, nós encontramos exatamente isto. Nós encontramos um amor que é espontâneo. Ninguém chega para Jesus e diz, olha, você tem que amar aquele povo ali. Você precisa amar aquelas pessoas ali. Jesus simplesmente, de forma espontânea, voluntária, decide amar a mim e a você. Mesmo quando nós agimos contrário a esse amor, mesmo quando nós desprezamos esse amor por causa dos nossos pecados, mesmo quando nós fugimos desse amor por causa dos nossos pecados, mas ainda assim, espontaneamente, Jesus decide nos amar. Note, meus irmãos, Jesus não estava obrigado a vir neste mundo para morrer por mim e por você. E é fato que nós sabemos que Jesus veio para, em obediência ao Pai, cumprir o propósito que eles estabeleceram desde a eternidade, que era reunir um só povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, para que esse povo pudesse adorar o Senhor por toda a eternidade. E isto salvos pelo sangue do Cordeiro. De modo que Jesus não veio apenas pelo dever. Jesus veio também pelo prazer. Haverá um dia em que nós nos reuniremos junto com todos os irmãos de toda a época. Ali haverá povo de toda língua, de toda tribo, de toda nação.
E o Senhor Jesus, por mais que tenha sofrido para pagar o preço do nosso pecado, Ele vai poder olhar e Ele vai poder dizer, valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena todo o sacrifício, porque aqui estão os frutos do meu penoso trabalho. E nós poderemos olhar e perceber para cada uma como foi valioso, como foi valoroso o sacrifício de Jesus. E ali já não haverá mais lembrança do sofrimento, mas haverá alegria e o prazer pelo plano eterno de Deus ser cumprido pelo pastor perfeito, isso de modo voluntário. O pastor perfeito, que é o Senhor Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas, mas o pastor perfeito, ele também é aquele que se relaciona com as suas ovelhas, e este relacionamento envolve conhecimento, segurança e envolve também espontaneidade no amar. Mas por fim, Jesus é o pastor perfeito, mas incompreendido. E aí é como termina esse parágrafo registrado aí no verso de número 18, no verso de número 19, adiante, quando o texto da palavra de Deus diz assim: por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Jesus, meus irmãos, é o pastor perfeito, mas incompreendido. Observe como as pessoas que têm acesso a Jesus, eles não compreendem nem a pessoa e nem a obra de Jesus. Eles confundem Jesus muitas vezes como um milagreiro. Eles confundem Jesus muitas vezes como sendo apenas mais um líder que surge para trazer pessoas, para trazer seguidores. Eles confundem Jesus muitas vezes com um novo líder de uma nova seita que está surgindo. Eles não compreendem. Quando eles então chegam e vê Jesus fazendo obras, curando pessoas, não sabem o que é que eles pensam. Jesus está querendo quebrar a lei. As obras de Jesus vão contra o que Moisés colocou. Eles não compreendem nem a pessoa e nem a obra de Jesus. Jesus é incompreendido e nessa incompreensão ele chega a ser acusado e desprezado. E meus irmãos, quantas vezes nas nossas vidas nós também não somos acusados e acusados de modo injusto? Quantas vezes nas nossas vidas nós também não somos desprezados? Mas alguma vez na sua vida você foi acusado de ser um endemoniado? E endemoniado aqui é uma pessoa que está com um ninho de demônios na sua vida. Mas veja, aqui eles dizem, olha, ele está endemoniado. Ele tem demônio. Ele está louco. E a ideia de louco aqui é uma pessoa que é desprezada pela sociedade. O que é interessante, meus irmãos, nós percebermos é que Jesus, ele é acusado, já é a segunda vez, ou a terceira vez, talvez, que Jesus é acusado de ser endemoniado, de estar endemoniado. No capítulo 7 de João, no verso de número 20, a palavra do Senhor nos diz que as autoridades religiosas, ao serem confrontadas por Jesus, eles dizem, a multidão respondeu, você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus diz, vocês estão querendo tirar a minha vida. Você tem demônio. Você está louco. Porque não tem ninguém querendo te matar. No capítulo 8, verso número 48, a palavra do Senhor diz assim, os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Então, chamar uma pessoa de samaritano é a mesma coisa de chamar sua mãe de um palavrão, bem feio, daqueles lá, para mais daí. E eles acusam Jesus novamente. E aqui pela terceira vez, nós temos os inimigos de Jesus acusando Jesus, desprezando Jesus. Mas, em se tratando dos inimigos, é até compreensível, porque os inimigos realmente não querem acordo com Jesus. Mas Jesus não é incompreendido, acusado e desprezado só pelos inimigos. De acordo com Marcos, capítulo de número 3, no verso de número 21, Jesus também é acusado, incompreendido e desprezado pelos seus familiares.
E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si, está louco. Nós estamos falando dos irmãos de Jesus, da família de Jesus, e eles vão até lá, até que eles chegam no verso de número 38, olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E eles foram aí fora para quê? Para ouvir Jesus? Porque eles entenderam que esse rapaz aqui, esse menino aqui, é aquele que é o Emanuel, Deus conosco. Porque eles entenderam que Jesus era o pastor perfeito? Não. Porque eles achavam que Jesus estava louco, estava fora de si. Veja, de acordo com o capítulo de João, de acordo com o livro de João, no capítulo 6, no número 60, ali agora não são mais os inimigos, os familiares, mas os discípulos de Jesus. Eles começam a abandonar a Jesus por achar o seu discurso pesado demais. Eles começam a desprezar aquele que outrora eles chegaram a assumir e a se identificar como mestre. E aqui, Jesus é acusado, desprezado, incompreendido pelas autoridades religiosas. Este homem tem demônio e está louco. Mas o que é interessante notar, meus irmãos, é que Jesus é incompreendido, apesar de haver fartas evidências para crer em Jesus. Note o verso de número 21. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Note que a primeira evidência que nós temos aqui de que Jesus era digno de ser crido, era o seu modo de falar. As pessoas ouviam e diziam: olha, isso daí não é endemoniado, não. Endemoniado não fala desse jeito, não. Né? Mas note, o texto continua. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Agora, não é só mais um modo de falar, mas são os sinais. Eles podem não saber muita coisa sobre Jesus, mas uma coisa eles sabem. Rapaz, ele não é um demônio. Porque um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Se ele não é um demônio, e ele abriu os olhos dos cegos, então ele é Deus. Ele é o Messias prometido. Mas a incompreensão, irmãos, não se dá por falta de palavras ou por falta de sinais. A incompreensão se dá por causa de um coração que ama mais o pecado do que a Jesus. Esta é a razão da incompreensão. Porque não existe dificuldade para uma pessoa entender que Jesus é aquele que nos dá a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus, de acordo com o contexto do texto. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de outro para ninguém se glorie. Não existe dificuldade para entender isso. Mas o problema é que não é... A questão não é o nosso pensamento. A questão é o nosso coração. Se o nosso coração não amar mais a Jesus, nós podemos até nos esforçar para criar um comportamento. Tem uma pessoa incrédula, nós queremos criar um comportamento de crente nela. Então vamos lá criar. A gente pode até criar. Mas quando o coração dela se deparar com o pecado, ele vai amar mais o pecado. De modo que o problema nunca será e nunca será as evidências ou a falta de evidências, mas a falta de um coração que valoriza mais o Senhor Jesus. Assim nós concluímos este terceiro parágrafo do capítulo 10 e daremos sequência na nova oportunidade que o Senhor nos conceder. E eu quero concluir aqui fazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas, não espere aceitação, compreensão quando você segue a Jesus. Não espere. Uma das coisas muitas vezes que nos surpreende é quando nós decidimos entregar a vida a Jesus e nós começamos a receber uma incompreensão da parte.
As pessoas não entendem, por exemplo, que vai deixar uma festa de família para ir para a igreja. Isso é incompreensível. Isso é inaceitável. Elas não vão compreender mesmo. Elas vão falar mal de você, mas é natural, é isso mesmo. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 10, no verso de número 25, o seguinte, quando ali a palavra do Senhor nos diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da casa. Quando nós queremos seguir a Cristo, mas não queremos lidar com a incompreensão e com a falta de aceitação das pessoas, nós estamos querendo ser melhores do que Cristo. Porque se eles chamaram de Beelzebu o dono da casa, que dirá com os membros da casa? De modo, meus irmãos, que não se surpreenda. Quando vier a incompreensão, então você pode ter certeza que é porque você está trilhando pelo caminho de Jesus. Você está seguindo os passos de Jesus. Quando as pessoas não quiserem te aceitar porque agora você é crente, porque agora você tem uma visão de vida, porque tudo de você é a palavra de Deus e tudo mais, quando elas quiserem te desprezar, não se preocupe. O seu Senhor também foi desprezado por causa disso. O seu Senhor também não foi aceito por causa disso. De modo que você estará seguindo os passos do seu Senhor. Uma segunda aplicação é que nesta vida você pode desfrutar do pastoreio do pastor perfeito. Nós temos aqueles pastores de preferência nossa. É possível que você esteja aqui na igreja e você não tenha uma preferência tão grande por mim. É possível. E é possível que você tenha uma preferência por outro pastor que nem dessa igreja é. Nós temos as nossas preferências. Mas é necessário nós entendermos que enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto nós estivermos congregando em igrejas constituídas por pessoas imperfeitas, inclusive um pastor humano imperfeito, nós teremos que lidar com pessoas imperfeitas. Por mais que um pastor se esforce, por mais que ele vire o mundo, ele se desgaste, ele continuará sendo um pastor imperfeito. Se você quer ter um pastor perfeito na sua vida, então você precisa lembrar de que o único pastor perfeito é Jesus. Se você quer um pastor perfeito na sua vida, você precisa lembrar que o pastor perfeito da sua vida, o pastor perfeito para essa igreja, não é o pastor Eugênio, e não vai ser, e está longe de ser. O pastor perfeito é Jesus. Se você anda desgarrado, e você está distante de Deus, você não tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, então você tem a oportunidade de sair esta noite sendo pastoreado por um pastor perfeito, um pastor que não vai te frustrar, um pastor que vai estar presente todos os dias na tua vida, um pastor que vai te conduzir às águas tranquilas, um pastor que quando você passar pelo vale da sombra e da morte, ele estará ali, um pastor que vai contigo todos os dias, em todos os momentos. Somente esse pastor tem condições de ser perfeito e pastorear de forma perfeita. De modo que você pode, ainda nesta vida, desfrutar do pastoreio desse pastor. É só você entregar sua vida a Jesus se você não tem nenhum pastor ainda. É só você entregar sua vida a Jesus. Ou se não, é só você se render aos pés de Jesus e reconhecê-lo como o supremo pastor da sua vida. Uma terceira aplicação é que desfrutar do pastoreio do pastor perfeito exige se deixar pastorear. E aqui, meus irmãos, é algo muito importante que nós devemos lembrar. O pastoreio, seja ele de Jesus, seja ele de um pastor humano, como eu exerço a função aqui na igreja, ele não é um pastor imposto, ele não é um pastoreio imposto, certo? De modo que eu não posso te obrigar a ser pastoreado por mim, e Jesus não nos obriga a ser pastoreado por eles. Ser pastoreado é uma atitude voluntária. Eu
decido querer ser pastoreado. E no caso de Jesus, é a mesma coisa. Jesus não vai chegar para mim e dizer, olha, você está na igreja, agora você é crente, então você tem que andar do jeito que eu estou dizendo. Se você não andar do jeito que eu estou dizendo, olha, você é obrigado a fazer isso. Jesus não faz isso. Se eu sou ovelha dele, voluntariamente, eu atendo a voz dele. Voluntariamente, eu então me deixo ser pastoreado. Porque não existe um pastoreio por obrigação. O pastoreio é de boa vontade, tanto de quem pastoreia, como de quem está sendo pastoreado. E para você ser pastoreado pelo pastor perfeito, você precisa se deixar ser pastoreado. Uma última aplicação. Invista num relacionamento com o pastor perfeito, porque somente nesse relacionamento você desfruta de amor pleno, segurança e satisfação. Nós ontem tivemos aqui na igreja um encontro de casais. E alguns casais estiveram aqui porque entenderam que precisam investir no seu casamento. Nós criamos momentos para a família porque nós queremos investir na nossa família. Nós investimos nos nossos filhos. Queremos um momento com os nossos filhos porque nós queremos investir nos nossos filhos. E não está errado. Mas é somente no relacionamento com Jesus que nós desfrutaremos de um amor pleno, de uma segurança plena e de uma satisfação plena. Isto nós não vamos encontrar no nosso casamento. Isto nós não vamos encontrar no relacionamento com os nossos filhos. Isso nós não vamos encontrar no relacionamento com a nossa igreja. Somente no nosso relacionamento com Jesus. Se para você desfrutar de um amor pleno, de uma segurança plena e de uma satisfação plena é algo valioso e valoroso para a sua vida, então invista no seu relacionamento com o pastor perfeito. Porque investindo nesse relacionamento, você poderá desfrutar do amor, da segurança e da satisfação plena. No mundo marcado pelas imperfeições, as ovelhas de Cristo podem desfrutar do pastoreio de um pastor perfeito. Esse pastor perfeito dá vida pelas suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas, ele se relaciona com suas ovelhas, e esse pastor, Jesus é este pastor perfeito, mas é incompreendido algumas vezes. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. E nós queremos te agradecer porque o Senhor enviou o teu Filho para ajuntar ovelhas desgarradas de tantos cantos neste mundo. Obrigado porque o Senhor me encontrou nas vielas da vida, perdido, sem querer nada com o Senhor, mas o Senhor me amou, o Senhor me chamou, e o Senhor pagou o preço pelo meu pecado. O Senhor deu a tua vida por mim, e deu a tua vida para que eu pudesse ter vida. Eu te louvo porque esta graça que me alcançou, não alcançou somente a mim, mas alcançou a tantas outras ovelhas que estão aqui esta noite. E que também podem desfrutar da mesma alegria, do mesmo privilégio, que podem desfrutar também do mesmo pastoreio. Nós queremos te louvar, porque voluntariamente, sem medir esforços, o Senhor entregou a tua vida, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter segurança, para que nós pudéssemos nos relacionar com o Senhor. Nos ajude a lembrar que algumas vezes, ao fazer isso, nós seremos incompreendidos pelas pessoas deste mundo. Mas quando isso acontecer, não nos faça ceder às pressões pela aceitação de um mundo que caminha para a perdição. Mas nos ajude a concentrar os nossos ouvidos, o nosso coração na tua voz. E nos ajude a ouvir
a voz do Senhor, que é o nosso bom pastor, que é o nosso pastor perfeito. Nós suplicamos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é também o nosso pastor, a comunhão do Teu Espírito Santo, que é gracioso para conosco, e a Tua graça nos acompanhe hoje e até o dia em que nós nos encontrarmos com Cristo. E que o Senhor, que é o nosso Deus e Pai, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor incline o Teu rosto de misericórdia para nós. E que o Senhor nos conduza na Tua paz, até o dia em que nós ouviremos as trombetas soarem e o chamado do nosso bom pastor, para nos encontrarmos com Ele nos ares, para assim estarmos com Ele para todo sempre. É nesta esperança que eu oro ao Senhor, em nome de Cristo. Amém. Após uma oração silenciosa, o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa semana, uma boa noite, e que Deus vos abençoe.